Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e Jovens Pensadores. E hoje eu tenho muita alegria e muita honra de trazer novamente aqui um advogado, meu colega de profissão, empreendedor, que se chama Tiago Ribeiro, já esteve aqui e vai contar mais uma vez um pouquinho daquela história que ele contou lá um tempão atrás, muita gente pode não ter assistido, e depois vai dizer o que ele anda fazendo agora, né, Tiago? Boa tarde. Boa tarde. Um prazer grande em tê-lo novamente aqui, e eu quero que você comece a contar aí para o nosso telespectador como é que é essa história do advogado formado, faz um concurso público que a gente sabe que é muito difícil e consegue um cargo, né, na TV Cultura, advogado da TV Cultura, me lembro disso. Sim, sim. E de repente mudou de vida, porque você fazia outra coisa antes, né? Aí foi por essa linha e de repente, o que aconteceu? E você vai me contar também hoje o que você está fazendo. Quando você estava me apresentando, eu fiquei lembrando lá atrás de tudo que se passou desde então, né? Que então conta só por pra si gente. Só já vem Isso, porque os jovens, eles enorme, ficam né? assim, né? Meio perdidos, né? Faço concurso público, vou ser empreendedor, mas concurso público é tão difícil, às vezes é uma vaga. Sim, Acho que sim. foi até o teu meu caso, né? Caso foi uma Só vaga. tinha uma Sim, vaga. Eu sei também porque eu tenho uma amiga que a filha fez um concurso para ser secretária do IPT, só tinha uma vaga também, né? Então é bom, garante, muitas vezes o trabalho é bem interessante, mas não é para todo mundo, né? Sim, milhões sim. e milhões de pessoas. E aí, como é que é? Conta pra gente, para os nossos jovens que estão vendo, é possível? Existe vida inteligente, produtiva e que ganha dinheiro fora do concurso público? Com certeza, com certeza. É muito questão de perfil, né? Se você gosta do desafio ou se você pretende uma vida mais estável, que foi mais ou menos minha decisão e que eu precisei, inclusive, vivenciar para entender. Talvez se eu não tivesse vivenciado, eu não teria tanta certeza hoje quanto eu tenho do caminho que eu segui. A nossa cultura aqui é muito buscada nisso, de se manter estável, tranquilo, tal, se expor menos a riscos, que é totalmente compreensível pela nossa dinâmica econômica, social, enfim. Mas eu vejo muito o lado, eu tenho muitos amigos americanos, tal, essas coisas, e você vê a forma deles pensarem é diferente. Então eles não têm medo, não interessa, eles falam onde o dinheiro está, né? Vamos para onde o dinheiro está. E minha experiência lá, apesar de ter sido muito boa, a advocacia é uma paixão também, não... Sim, e ajuda muito no empreendedorismo também. Totalmente, a advocacia te amplia os instrumental, horizontes, né? Em tudo. Eu acho que todo mundo deveria ter uns 2, 3 anos de direito assim na vida, assim, né? Sim. Até para saber se defender melhor das coisas que nos impõem, né? Verdade, então, verdade. Assim, aquilo é sempre um ganho que você tem para a vida de uma forma geral. E quando eu estive lá, eu brincava que eu tinha 2 certezas. A primeira, que eu não iria ficar pobre, porque eu tenho minha estabilidade aqui. E a segunda, que eu não ia ficar rico, porque eu também tenho minha estabilidade aqui, então eu tenho meu patamar. Então, assim... Você prefere o equilíbrio? O equilíbrio que é o desequilíbrio, né? Porque essa nossa... Porque ser muito rico ou muito pobre tem muitas desvantagens, muitas, os dois. Inclusive pagar muito imposto. Nem me fala. A gente como empresário já paga muito imposto, mesmo sem ser rico, né? Então, são os outros desafios. Eu acho que cada carreira impõe os seus. Mas você estar consciente do passo que você está fazendo é essencial, né? Você estar em paz com a escolha que você fez. Então eu fiz essa transição no momento que eu tinha certeza do que eu estava fazendo. Eu tenho uma boa opção e posso ter outra boa, então tá tudo bem, né? Perfeito. Vamos seguir com calma. E assim, entender que é um processo, que o começo é difícil, o começo nunca é simples, por mais que seja um ramo que eu já conhecia, quando você está de cabeça lá dentro tem muito mais informação, a parte administrativa te toma muito tempo, né? Porque eu tinha aquela experiência empírica da coisa. E aí quando você vai para a formalização total, você precisa descobrir muitos outros métodos, muitos outros procedimentos que você não tinha tanta preocupação.
e que isso também te toma tempo. Além disso, tem a concorrência, né, Tiago? Você tem que estar sempre... A concorrência, na minha visão, eu acho que a gente tem que trazer um modo muito mais colaborativo do que vingativo, sim, né? Sim. A concorrência hoje é muito vingativa, de uma forma geral. Eu sempre tive bom relacionamento, já precisei dos meus concorrentes em parcerias, assim como eles também já precisaram de mim muitas vezes, e a gente sempre está aberto. Eu acho que é importante a gente ter portas abertas, né? Ainda mais quem está chegando depois, né? Que nem a gente estava chegando na época. É importante ter, não tem que tratar, tá todo mundo ali, todo mundo ali está trabalhando, está sofrendo junto, tem suas dificuldades, todo mundo sai de casa por um trabalho, né? Então, o empreendedorismo, de uma certa forma, em todos os ramos, mas principalmente o seu, né, que é de eventos, sofreu muito na pandemia, né? Nossa Senhora, Sofreu demais, né? Eu digo que foi a grande validação de tudo que eu fiz até então, né? Se aquilo ali teria dado certo ou não, se funcionou ou não. Uhum. Se eu tinha uma empresa estável, se eu tinha uma empresa com um mínimo de solidez para poder encarar aquele processo todo que aconteceu. E assim, embora não sem dor, né? Claro. Sim. Mas a gente conseguiu estar de pé desse tempo todo. A gente teve momentos que a gente teve que saber, olha, vamos parar, porque não adianta ficar aqui reinventando processos, tal. Porque até a gente conseguir se estabilizar em novos processos, os processos vão mudar novamente. Exato. Então, era entender um pouco a leitura, um pouco macro, sair do olho do furacão que a gente estava, certo. Né? Nosso setor de eventos foi... Sim, foi, acho que um dos que mais sofreu, o que mais sofreu. Eu não gosto de dizer que é o que mais, porque eu não gosto de comparadores, assim, mas... Sim, mas por exemplo, na parte, no empreendedorismo, mas a parte, por exemplo, de alimentação, ela sobreviveu, até porque as pessoas ficaram trancadas em casa, mas não deixaram de comer. Sim, aí começou, aí as pessoas tiveram, eu até li uma reportagem de um grupo de amigos que decidiu abrir um restaurante assim de primeira linha. Na semana seguinte estourou a pandemia e aí eles ficaram desesperados, dividiram o que eles tinham comprado de mantimentos, carne e tudo, porque era restaurante, porque juntos para não estragar. E não obstante eles se reinventaram, como se diz, né? E começaram a entregar comida, né? E eu acho que isso, sim, num primeiro momento, mas eu acho que isso aí serviu para abrir um pouco, né, a cabeça dos próprios donos de restaurante, que é possível, sim, manter presencial, porque às vezes as pessoas querem sair e confraternizar, mas também mantiveram o delivery, que foi a salvação deles, né? Sim, então é interessante. Mas no caso de eventos, como é que você vai entregar um evento delivery? Eu brincava que todos os equipamentos que eu tinha eram utilizados para aglomeração. Né? Exatamente. Você tem caixa de som, palco, iluminação, isso nunca é usado para pouca gente. É pra gente vê até na cidade aqui de Santos mesmo, os buffets, né, que davam aniversário todo fim de semana. Nossa, muitos lá, aluga-se, vende-se, e outros até já passaram o ponto, já é outra coisa, enfim. Então foi o impacto mesmo. A gente presenciou muita gente, infelizmente, não sobrevivendo no nosso setor. E por incrível que pareça, voltando à história da validação, né, do que a pandemia nos validou, a minha empresa praticamente dobrou de tamanho durante a pandemia. Que beleza! E como é que foi isso? Conta pra gente. Foi arrojado, porque a gente tinha um certo caixa, uma certa disposição, uma certa organização, e as oportunidades surgiram com maior frequência, porque eram empresas justamente fechando e tinham ativos muito bons. Então, e a nossa empresa é baseada em locação de equipamentos, então a gente precisa ter ativos para gerar o dinheiro, né? Então, a gente conseguiu ter bons negócios durante a pandemia. Ótimo. Sim. Infelizmente foi um processo assim no meio do caos, dava muito medo, né, toda vez que você fechava uma negociação. Porque ninguém tinha a mínima ideia do que ia acontecer, quanto tempo ia ficar essa pandemia. A gente pegava, abria o depósito, colocava as coisas para dentro, ia para casa de novo e rezava, né? Então, assim, naquele momento deu muito medo, né?
Mas mesmo assim vocês fizeram. Sim, fizemos. Aproveitaram a oportunidade. Eu acho que a grande arte do empresário é fazer mesmo com medo, né? Que não é, você nunca vai ter 100% de certeza. Existem N faculdades, cursos, tudo, mas nada como a prática. Perfeito, né? É isso Para mesmo. vivenciar o dia a dia. Mesmo. Então acho que é muito do teu sentir, de perceber que, olha, tá num timing bom, vamos lá, isso aqui não vai ser para sempre. E olhar, consigo, não consigo. Esse era um cálculo diário, né? Mesmo tudo parado, a gente dia a dia ia calculando e pensando, consigo dar mais um passo ou não, vamos parar. Então tinha épocas que quando retraía mais, a gente também retraía junto. Na hora que a gente sentia um pouco mais de liberdade, a gente também começava a aportar. E tem que ter um feeling diário, né, Thiago? Fala pra mim. Esse termômetro é instintivo praticamente, né? Quando você retrai, então, quando você decide, quando você já vê que o ambiente tá meio, assim, não propício, você também já se retrai. Uma questão que acontece muito, toda eleição, independente de quem entra, quem sai, não são questões políticas, mas são questões do que o mundo político influencia a gente, né? Sim. Então, anos políticos. E é uma indústria, difíceis. Né? Totalmente. É uma indústria, a parte, né? uma indústria inclusive parte, porque no Brasil é um ano sim, um ano não, né? E o ano não, as pessoas se preparando para o ano sim. E tem toda esses eventos todos políticos, né? Sim. Que atingem a tua área, né? Porque reuniões ou comemorações, né? Eventos com visibilidade das pessoas que precisam ser visíveis para serem ou não escolhidas, né? O ambiente corporativo, principalmente, ele é muito sensível a essas datas, né? Porque um casamento, assim, a hora que a noiva vai cismar de casar, ela vai casar. Né? Então, no corporativo você tem uma flexibilidade maior e quando entram essas situações, acaba se retraindo até para eles entenderem o que vai acontecer com a economia a partir daquele ponto. Né? Então, assim, eu sinto muita sensibilidade nesses momentos, que foi uma coisa que a gente passou. E assim, agora que a gente está sentindo se estabilizar novamente algumas coisas, mas ano passado também foi bastante instável nesse sentido. Porque você trabalha com o mercado, né? E o mercado deu um grito. Todo mundo se assusta junto. Todo mundo se assusta junto e o mercado muito sensível. Todo mundo encolhe a mão porque ninguém quer perder dinheiro. Né? E eu falo que a gente é uma ponta, né? Porque o nosso ramo, diferente de uma alimentação que não tem como, você pode estar em casa, na rua, né? Mas você precisa. O nosso tem uma certa flexibilidade na escolha, né? Então, e as festas podem ser deixadas mais para frente, né? Sim. Então, nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já, porque tem muita coisa interessante que o Thiago vai falar pra gente. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas em interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você.
Voltamos e agora uma pergunta checkmate para o Tiago. Tiago, a gente escuta os jovens hoje falarem assim, a gente percebe muita rotatividade não é como antigamente que as pessoas entravam no emprego e ficavam 50 anos até morrer, né, ou se aposentar. A gente nota isso, parece que é uma queixa um pouco do mercado, que os jovens eles não ficam muito tempo no emprego, são muito exigentes, nem tanto em relação a salário, mas principalmente certas condições, benefícios, inclusive tratamento, prestígio, né? Se ele é bem prestigiado onde ele trabalha, se ele é respeitado. Então a gente escuta os jovens dizerem, nós não somos reféns dos nossos empregos. O que você fala disso? Porque você já passou por isso, como é que é? Eu acho que é uma questão de cunho pessoal, porque assim como existem funcionários e funcionários, existem empresas e empresas, né? Então é uma questão de você casar suas expectativas com o ambiente de trabalho que você optou por estar. Mas é sempre aquela coisa, você tem aquela falsa sensação, tem meu trabalho aqui, segunda a sexta, 9 às 18, tá tudo bem, estou super estável. E um belo dia alguém te chama para ir no RH e aquilo que você achou que estava tudo perfeito... Quando não é demitido por zap, que agora tem uma moda dessa, a pessoa acorda de manhã, não sabe mais. Nem vem porque vai direto no RH. É complicado porque assim, são falsas ilusões. Eu acho que o ambiente empreendedor ele te traz esse choque de realidade. Você nunca vai estar na zona de conforto, isso é um fato. Sim, você pode ser demitido pelo seu cliente. Mas você tem uma questão de diversificação, né? Que é uma questão de mercado financeiro, né? Que a gente aprende quando vai investir também. Você não tem um cliente só, então se um sai, você tem um outro. Por mais que isso te gere um quebra de caixa, mas... Sim. Você tem alguma coisa para continuar. Porque o empreendedor, né? Quanto mais cliente, melhor. Sim, né? Claro. Você precisa ter essa diversificação. Sim. Foi uma coisa que eu aprendi desde o começo, de não cometer o erro de colocar todos os ovos numa cesta só, de ficar... Perfeito. Por melhor que seja aquele baita clientão, você nunca pode tratar ele como único, né? Porque senão você é empregado, você não é empresário. Perfeito. Né? Você só está mantendo uma relação um pouco atípica. Mas são desafios. Você precisa entender qual é o seu perfil. O seu perfil é o da rotina, das 9 às 18, não assumir determinados riscos, ok. Mas saiba que mesmo neste ambiente você também tem riscos. Você também está arriscado a se demitir, sim, né? Sim. O empresário ele assume muitos riscos, mas para quem tem medo de empreender, isso traz uma certa paz, né? Entender isso, porque você tem que entender que o outro lado também existe riscos, que você também está propenso a eles. Então, quais riscos você quer correr, né? Eu tive as duas experiências e consegui optar, fui muito feliz nisso. Então, consegui em paz resolver. Eu conheço diversos empreendedores que foram empreendedores por necessidade absoluta. Sim. Porque não conseguiam emprego, não conseguiam reposicionamento e tiveram que ir para a rua e inventar do zero alguma coisa. E são pessoas que eu admiro demais, né? E deu certo. Descobriram talentos que não sabiam que tinham. Você precisa estar lá, você precisa jogar o jogo, né? Para entender se aquilo vai funcionar ou não, né? Sim. Então, confiar mais em si, né? E assim, todo novo passo você acreditar, investir, não sem lógica, mas sempre estar tentando dar um passinho à frente de cada vez, pequenos, mas sempre, né? Tentar construir porque aquilo é seu, então encarar. Eu acho que essa é a grande diferença, né? Que você está fazendo para você, né? Sim. E não tem ninguém mandando em você, faça isso, não faça aquilo. Que cada erro seu vai ser punido, entre aspas, pelo cliente, ou cada acerto vai ser repercutir muito bem, porque um cliente satisfeito espalha para todo mundo, né? Então você tende a aumentar cada vez mais sua clientela. E você saber que isso está na sua mão, dá muita satisfação. Eu imagino que sim. Eu tenho, assim, meus grandes clientes todos são indicações. Né? Então, ótimo, validação de alguém. Olha aí.
né? É Isso validação aí. de alguém. Isso aí dá um prazer muito grande, né? Dá um certo porque você diz, orgulhozinho, puxa assim, vida, né? eu estou trabalhando e está dando certo. Você recebe, é como se você estivesse na escola e você recebesse a nota imediatamente, porque, exato. olha, o fulano que foi... Porque eu sempre, quando indico, eu falo, ó, fala que fui eu que indiquei. Por quê? Que é para a pessoa saber, puxa, tá vendo como vale a pena tratar bem? Com certeza. Como vale a pena ouvir o cliente? Olha, ele já espalhou para várias... Estou cheio de cliente aí que ele me indicou. É muito bom, eu acho que deve dar um... Eu procuro sempre do meu cliente entender de onde ele vem. Até para eu saber quem são minhas fontes maiores. Sim. E assim, as grandes fontes são indicações, as propagandas funcionam, claro, Sim. mas o mais validado, o cliente que vem mais quente, né, que a gente fala no mercado, é o cara que já vem de alguém e fala, não, vai lá, pô, ele é gente fina, ele vai te ajudar. Então, assim, isso para mim é um super termômetro e eu sempre faço questão absoluta de entender do processo inteiro, né? Você precisa conhecer seu cliente, de onde ele vem. Claro. Cada um tem suas necessidades, os critérios mudam muito, né? Então, sim. O que ele precisa, o que ele quer. Às vezes nem ele sabe o que ele quer. Exato. E eu queria, assim, o programa ainda tem mais uns 4 minutinhos, que você falasse um pouco da sua empresa mesmo, que eu digo. O nome, como é que te acha, o que você faz exatamente, entendeu? Para que as pessoas... Pô, olha, que legal, mas qual é a empresa dele que eu quero entrar em contato? Como é que é isso? Eu falo que tem super a ver com a advocacia, né? Só que não, né? Sim. Mas assim... Advocacia é instrumental a toda a profissão, né? Sim. Toda atividade. Que nem eu costumo brincar e falar, se tem uma coisa boa na minha empresa são os contratos. Bem feitos. São perfeitos. Todos conferidos por quem entende. Mas assim, a nossa empresa, ela trabalha com recursos audiovisuais. Então, som, luz, imagem, palco, estrutura. Por isso que eu brinquei até no bloco anterior falando que a gente só tem coisas que trabalham com aglomeração. Verdade. Né? E na pandemia foi essa a grande questão. Certo. E assim, a gente fornece não só os equipamentos, mas as soluções, porque não adianta você entregar um equipamento para a pessoa, não vai saber operar. Sim, então a gente procura entender o que o cliente precisa e entregar a solução. Né? Entendi. Então quando a gente entrega alguma coisa de cotação, tudo ali está a solução do problema que ela passou. A pessoa não precisa se preocupar em relação ao que você fornece. Então assim, a gente entrega tudo já redondo, operado, todos os equipamentos vão acompanhados de técnicos, pessoal capacitado. Muita gente que está lá operando foi a gente mesmo que ensinou, então... Ótimo. Foi uma coisa interna da gente saber trabalhar. Como é o nome da sua empresa, Thiago? Nossa empresa se chama Caribe Eventos. Caribe Eventos. Caribe Eventos. Foi uma brincadeira do meu sobrenome, que é Caetano Ribeiro. Aí, como a gente iniciou com casamentos na praia, a gente queria uma coisa que referenciasse ali. Muito legal, Caribe, gostei. A gente precisava de um nome logo para sair no mercado, né? Tá, e aí a gente entrou com esse. E você ainda está naquela casa ali na Canal 2, não? Sim, na Almeida de Moraes. Ah, na Almeida de Moraes. É uma travessa ali da Ana Costa. Ali. Vila Matias ali. Sim, mas o pedaço que sai da Canal 2 ou estou enganada? Entre a Ana Costa e o Canal 2. Entre a Ana Costa e o Canal 2, isso. Almeida de Moraes. Almeida de Moraes, qual é o número? 173. 173. Você procurar nas nossas redes sociais, a gente tem Instagram, Facebook. Caribe Eventos. Caribe Eventos. Instagram, Facebook. Hoje em dia a gente usa mais o Instagram por ser mais dinâmico, né? A gente consegue sempre dar uma postadinha de alguma coisa, porque o pessoal tem muita curiosidade de ver, né? O que tá rolando, no Instagram tem tudo, contato, tudo. E a pessoa pode entrar em contato, tem lá nossos já conversar diretos, tudo. Pelo Instagram mesmo a gente responde sempre o mais rápido possível, que é uma coisa de necessidade de qualquer mercado, não só o nosso. Evento de qualquer tamanho você faz? Por exemplo, aniversário, vocês fazem? Sim. A gente faz desde reuniões pequenas, a gente tem clientes que são eventos de 10, 15 pessoas. Ah, beleza. E a gente tem eventos para mais de 1.000, 2.000 pessoas. Beleza, né? Então, ótimo. Então o nosso porte ele é bem variável, né? Ótimo. E sempre o que ele precisa, sempre com técnicos, a pessoa não precisa se preocupar. Não, a gente entrega a solução. Beleza. Entrega a solução. Porque às vezes entrega o problema. Né? Você tá ali, você resolve um problema e você acaba criando outro. Eu falo quando vem contar com a nossa parte, é para entregar a solução completa. Vai se preocupar num casamento, por exemplo. Agora você vai se preocupar com a decoração, com o buffet, parte de som, luz.
tudo certo. E com quanta antecedência, uma pessoa que está assistindo aqui, que tem um evento aí, com quanta antecedência é importante entrar em contato com você, para você já reservar a data direitinho, para não ter atropelo? Varia. Diz assim, olha, o meu casamento é amanhã. Aí complica, né, Tiago? O setor, assim, ele precisa de um certo tempo para se organizar, até por conta de qualidade. Você tem toda a dinâmica desde preparo de equipamento, separação, testes e tal. Então não é uma coisa que você consegue pegar hoje para entregar amanhã, principalmente nos maiores como um casamento, que são eventos bem elaborados. Às vezes uma reunião, uma projeção, uma palestrinha são coisas mais simples. Mas, por exemplo, um casamento, a média que os noivos contratam a projeção, palestra, gostei, interessei. A gente tem bastante coisa, projeção, painel de LED, essas coisas todas. Ótimo. A reprodução da imagem a gente trabalha. A gente não trabalha com a captação. A captação são videomakers, pessoal de filmagem, sim, né? Sim. Mas a reprodução a gente tem. Sim, perfeito. Toda a linha de reprodução. E, por exemplo, um casamento, em média 1 ano antes, eles já estão se organizando, até para ir pagando. Ah, sim, né? Vão se Parcela, quando casa já está pago, tá inclusive, certo. A gente deixa essa Vai que desiste de casar? Por favor. Mas assim, muito antes também é complexo, porque as coisas mudam muito. Sim, e depende também muito do porte, né, do evento, né? Claro, um evento bem elaborado, a gente tem casamentos grandes ali que a gente passa 2 anos de projeto. Tá certo. E conforme as coisas vão evoluindo, a nossa parte sempre influencia na parte dos outros. Por exemplo, a decoração depende da iluminação, a logística de salão depende muito da gente também, de montagem de estrutura, pista de dança e tal. Então tem um monte de interdependências ali. Então, nos grandes eventos tal, a gente pega até com 2 anos de antecedência, a gente vai acompanhando. No final do processo o cliente está amigo, assim, já beleza. Eu tenho muitos clientes amigos, assim, isso é muito interessante, gente que a gente se fala até hoje. Mas isso que é bacana, né? Isso que é bacana. Tiago, obrigada, você vai vir mais vezes, porque você é um exemplo da passagem entre o concurso público e o empreendedorismo. Concurso público volta ao empreendedorismo. E os jovens muitas vezes precisam dessa orientação de uma pessoa experiente. Então, obrigada por ter compartilhado com a gente a tua experiência mais uma vez, tá? E espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Esperando estar novamente com você sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube, no nosso canal Jovens Pensadores, para você assistir e rever quando quiser. Até o próximo programa, se Deus quiser.